3, vou ler o texto que a gente começou a estudar. A gente começou a falar, eu dei eu falei um pouco sobre esse texto, e a gente vai continuar nele. Eclesiastes, capítulo 3, a partir do verso 1. A minha Almeida do século 21, então ela é um pouquinho diferente. Eu vou ler nela, tá bom? Tudo tem uma ocasião certa, e há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Toma seu assento. Nós falamos sobre quem escreveu esse livro de Eclesiastes, falamos um pouco sobre a história de Salomão. Salomão, ele escreve 3 livros importantes, né, que estão no cânon cristão e foram inseridos ali porque eles têm sentido de estar ali. Todos os livros que estão no cânon hoje são livros inspirados pelo Senhor. Como é que eram escolhidos esses livros para estar na Bíblia Sagrada? Né, o Antigo Testamento foi todo escolhido por sacerdotes, por homens judeus que conheciam a palavra, conheciam a história, e eles foram direcionados por Deus para que esses livros estivessem. Esses livros que estão na Bíblia, eles fazem sentido, e sempre estiveram na palavra de Deus, no Antigo Testamento, como, né? E aí, alguns outros livros que estão hoje no Antigo Testamento, não na nossa igreja, mas na igreja romana, foi inserido muito além depois. Então a gente não utiliza esses livros. E além daqueles livros apócrifos, existem muito mais livros apócrifos, né, que não entram no cânon. E se eles não estão no cânon, eles servem para alguma coisa. Por exemplo, o livro de Macabeus, ele só serve para a gente estudar a história. E outros livros também. Mas os livros que estão na Bíblia foram o próprio Deus que escolheram para que eles estivessem aqui, porque faz sentido as coisas que estão aqui para mim e para você, não só para o povo de Israel, né, mas para nós aprendermos. O Antigo Testamento é aprendizado, né, do que foi nascer um povo, do que foi gerar um povo, para que esse povo viesse Cristo através dele, e aí a gente entra no Novo Testamento. Salomão, ele escreve 3 livros. Provérbios, né, que Salomão provavelmente escreveu na sua mais jovem, né, assim que ele era um tanto quanto mais jovem, é rei, e ele então vai escrever sobre a sua sabedoria. O livro é só sobre sabedoria, sobre aquilo que a gente deve e aquilo que a gente não deve fazer. O livro de Cantares de Salomão é um livro totalmente falando sobre o casamento de um homem e de uma mulher, de uma relação de um homem e de uma mulher. Era da Sulamita, não Sunamita, mas Sulamita, né? Existe uma diferença entre a Sulamita e a Sunamita. A Sunamita é porque ela é de Sunem. E a Sulamita é a que estamos aqui lendo, estudando, que Salomão fala sobre ela, a Sulamita. E então ele escreve Eclesiastes. Provavelmente os estudiosos vão dizer que ele escreve Eclesiastes quando ele está mais velho, que já passou por algumas experiências, e ele percebe no livro dele, ele vai dizer sobre isso, ele percebe que a maioria das coisas que a gente busca hoje, buscava na época dele, e a gente pode trazer isso para os dias atuais, são vaidade. A maior frase, como eu disse domingo passado, que está escrito no livro de Eclesiastes é: vaidade de vaidade, diz o autor, tudo é vaidade. E aí nós falamos sobre esse tempo, né? Isso que Salomão quis nos mostrar.
ele quis nos mostrar que há tempo, e ele vai pegar coisas distintas para falar sobre essas coisas. Então, existe morte, existe vida, existe choro, existe alegria, existe rasgar, existe costurar, e ele vai trazendo esses dois polos que parecem distintos, mas ele vai mostrar que esses polos, os dois polos, acontecem na nossa vida. Nós precisamos aprender sobre esse tempo, porque vai ter um tempo da gente estar bem, vai ter um tempo que a gente vai estar mal, e isso é normal, e a gente não tem que se questionar, porque eu sou cristã e eu preciso só ser feliz, ou só vou atrair coisas boas. Isso é mentira, irmãos. Eu me lembro de uma propaganda de uma igreja evangélica, e eles dizem: vem para cá que você vai ser feliz. Vai sim, totalmente feliz, porque no dia que eu aceitei Jesus, eu deixei de ter uma tristeza profunda e viver alegria com Cristo. Mas os problemas, ele completava, e os seus problemas irão acabar. Aí, queridos irmãos, é só se for para o céu, né? Porque o cristão sofre, e sofre muito mais talvez do que o ímpio. Por quê? Porque nós não somos daqui, queridos. Isso aqui não é nosso, a gente pertence a Jerusalém eterna, a gente não se encaixa, a gente não se amolda a esse mundo. Então a gente sofre muito mais, porque a gente vê as coisas, o pecado, a gente vê o quanto as pessoas estão distantes do Senhor, e isso machuca, isso nos magoa. A gente ser julgado também por sermos cristãos, por termos deixado as coisas desse mundo. Então assim, nós vivemos aqui, mas nós não somos daqui, e nós precisamos ter isso muito claro. Mas a coisa que eu mais quero dizer é continuar falando com você sobre esses tempos, os primeiros tempos que nós falamos no domingo passado. E olha, foram só dois polos que nós usamos: tempo de nascer, tempo de morrer. Nós falamos tempo de plantar e tempo de arrancar. Nós terminamos com o tempo de arrancar. E aí Salomão continua com o texto dizendo: há um tempo de matar e há um tempo de curar. Verso 3 desse mesmo texto: tempo de matar e tempo de curar. E aí esse verso, ele precisa ser explicado, porque parece que nós estamos falando de assassinato. Parece que a gente está falando que Deus deu permissão para a gente matar alguém, né? E o Senhor não nos dá permissão. Esse verso aqui, ele não nos dá permissão para sermos homicidas, tá? Então esse verso não tem nada a ver com homicídio. O texto, ele escreve realidades duras da nossa vida. Então, há guerras, há juízo, há morte, há justiça e restauração. É isso que nós vamos viver aqui. Nós vamos viver tempos de guerras difíceis aqui nessa terra. Nós vamos viver tempos de desolações aqui nessa terra. Nós vamos perder entes queridos aqui nessa terra. Nós vamos perder pessoas que nós amamos, né? Mas nós também vamos ver no fim, e até mesmo antes do fim, a justiça de Deus reinando e a restauração sobre as nossas vidas. Isso fala desses dois polos, de algo que tem começo e algo que tem fim. A morte, queridos irmãos, ela é iminente. A morte é a única certeza da qual nós estamos vivos temos. É a única coisa que a gente tem certeza, é que a gente vai morrer. O ser humano tenta ficar mais tempo vivo. A gente estava vendo um documentário, e depois eu fui ver um professor, que eu estou seguindo ele agora. Ele era ateu, ele se converteu, e ele é professor de universidade. Ele vai dizer sobre pessoas que ficam em câmeras hiperbáricas para poder tentar aumentar a vida, né? Aumentar a longevidade, né? Há pessoas que se preparam, eu disse aqui, e pessoas que começam a se congelar e tudo isso mais. Só que o Senhor, essa é a única certeza que nós temos. E nós precisamos entender que a Bíblia apresenta Deus como Deus de misericórdia, mas também um Deus de justiça. A gente tem um problema sério hoje com o Evangelho. Eu não estou dizendo da nossa igreja, mas a gente vê na internet, nos vídeos que a gente vê pastores, né? Pastores coaches postando, eles têm uma dificuldade de falar sobre sofrimento. Parece que eles têm dificuldade de falar que o crente passa por dor, passa por angústia. E aí o que fica aparecendo para a gente é que a gente está passando por prova, a gente está passando por luta. Parece que a gente está em pecado, parece que a gente está errado, parece que a gente não é cristão, parece que a gente está com algum problema. Porque você olha para a internet e o camarada está falando que nós somos abençoadíssimos e que nós não vamos passar, e que tome posse da cura, tome posse daquilo outro. E os que estão passando por enfermidades, irmãos?
Será que eles não têm Deus na vida deles? Será que nós que passamos por lutas, por aflições, por desapegos, por separações, por dores, será que a gente não tem Cristo na nossa vida? Será que passar por tribulação é negar que Cristo está em nós? Pelo contrário, o apóstolo Paulo vai dizer que quanto mais sofrimento, mais próximo nós estamos de Cristo, e o Senhor vai dizer para nós que nós precisamos ter bom ânimo em passarmos por tribulação. A Bíblia vai dizer que nós precisamos sim passar por tribulações, e é necessário que todos nós passemos por tribulações. O próprio Cristo, ele passou por tribulação desde o início do seu ministério. Jesus foi tentado no deserto, Satanás ofereceu coisas a ele, nós somos tentados também o tempo todo, para que nós deixemos o Evangelho, deixemos Cristo. E esse texto vai dizer que Deus cura, mas Deus também julga. Deus é um Deus curador, mas é um Deus de justiça. E a Bíblia vai dizer que por mais que pareça que Deus não está agindo, a Bíblia vai dizer que Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa escarnecer. Deus levanta a pessoa, Deus levanta homens, e a gente prega muito sobre isso. Deus levanta o homem do monturo e faz assentar com os príncipes, né? E a gente fala isso de boca cheia, porque parece que todo mundo vai se assentar com os príncipes, mas nem todo mundo vai. Mas o mesmo Deus que levanta é um Deus que abate. Ele vai dizer que ele abate um soberbo, ele abate aquele que está errado, aquele que está em conflito com aquilo que ele fala. O mesmo Deus que levanta, o mesmo Deus que perdoa, é o Deus que abate, é o mesmo Deus que faz nos olhar para o nosso pecado, para a nossa vida, olhar para nós mesmos. Esse mesmo Deus, ele é um Deus que perdoa o arrependido, mas ele resiste ao soberbo. Deus tem esses dois polos. 1 Samuel capítulo 2 versículo 6 vai dizer o seguinte: o Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Esse mesmo Deus faz essas duas coisas. Esse mesmo Deus é o Deus que matou Ananias e Safira porque estavam mentindo na casa do Senhor. Mas esse mesmo Deus é o Deus que chega na casa de Jairo e diz para a menina: menina, levanta-te. É esse Deus que abate, mas é esse Deus que levanta, que restaura, que cura, que refrigera a nossa alma. A gente precisa só entender de que lado é que nós estamos, queridos irmãos. E isso não é produzir medo para dizer que Deus mata, que Deus abate. Eu não estou aqui para produzir medo, mas sim produzir temor, porque a Bíblia vai dizer que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Eu não tenho medo de Deus, eu não tenho medo do Senhor, mas eu tenho temor pelo Senhor. Eu respeito a majestade dele, e eu respeito aquilo que ele decidiu para mim. Respeitar o Senhor, honrar o Senhor, nós estamos dizendo: Senhor, eu respeito a tua vontade para mim. É o que Jesus disse no Getsêmani: Senhor, se possível, passe esse cálice de mim, mas contudo faça a tua vontade e não a minha. A vontade de Deus precisa prevalecer sobre tudo. E eu não quero produzir medo, como eu disse, eu quero produzir temor em você. Nós não servimos a um Deus sentimental, irmãos. Eu olho para algumas coisas, pastor Edilson, e vejo pessoas pregando sobre um Deus frágil, um Deus fraco, um Deus emocionalmente frágil, um Deus sentimental, um Deus refém das emoções humanas. A gente chega a descer o nível de Deus para que ele se pareça conosco, mas Jesus, a Bíblia vai dizer que mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele continuou sendo 100% Deus quando estava aqui. Ele não deixou, querido irmão, de ser Deus, ele não deixou a sua glória. Ele participou sim das dores humanas, mas ele foi Deus o tempo todo que ele esteve aqui, e está sentado num alto e sublime trono. Ele está à destra de Deus Pai, ele reina poderosamente. Ele vai voltar para buscar a igreja dele, ele vai vencer Satanás. Queridos irmãos, Deus não é fraco, Deus não é frágil, Deus não é pequeno, Deus é grande, Deus é maior que todas as coisas do universo. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos e pensamos.
nosso Deus, nós servimos a um Deus santo. Isaías vai dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e o seu séquito, a sua autoridade enchia todo o templo, e sobre esse trono havia os seres celestes com 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e diziam e clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Deus não perdeu a sua glória, Ele é o mesmo Deus, e nós precisamos entender e deixar que Ele faça o que Ele quer nas nossas vidas. É um Deus que mata, mas é um Deus que ressuscita. É um Deus que nos ajuda em todos os momentos da nossa vida. E aí o autor do livro de Eclesiastes, Salomão, vai continuar: mas não há só tempo de matar e tempo de viver. Há um tempo de derribar e um tempo de edificar. Tem um tempo de, no mesmo versículo, irmão, tempo de matar e tempo de curar. Mas tem tempo de derrubar e tempo de edificar. Em algumas traduções está escrito derribar, mas é a mesma coisa, derrubar. E edificar, você sabe, a gente tem vários irmãos que trabalham aqui com edificações. Edificar é construir. Na vida espiritual, às vezes Deus precisa derrubar antes de construir. Vou perguntar para os pedreiros aqui: o que é mais fácil? O que é mais fácil? Reconstruir ou mexer em alguma coisa que está pronta e você ter que fazer alguma coisa? Ou derribar e começar de novo? O que é melhor para uma casa? Se você for construir uma casa, o que é melhor, pastor Rodrigo? Começar do zero, derribar para levantar. A gente foi visitar o Tororó, e aí a gente passando nas ruas ali do Tororó, e aí a gente fomos parar bem na porta de um amigo que nós conhecemos, e aí a casa dele, ele está em construção, está terminando, e aí tinha uma casa do lado, e aí o Iber percebeu que a casa está toda torta. E aí o Iber perguntou para ele: mas quem é essa casa? A mulher começou, e ela começou fazendo assim, depois ela pôs um puxadinho, depois ela emendou com o negócio lá, e aí tá assim, sabe? A pessoa foi emendando um puxado aqui, um puxado ali, e ficou uma marmota. E o Senhor está dizendo para mim e para você que Ele quer construir. Ele quer construir nas nossas vidas. Ele tem sonhos que Ele quer construir na minha e na sua vida. Mas tem coisa que Ele vai ter que derrubar primeiro. Porque ele foi levantado em alguns alicerces, né, que estão com trinca. Tem alicerces que estão trincados. Tem alicerces que estão corroídos, tem alicerces que precisam ser refeitos, tem coisa que precisa ser refeita, e o Senhor está dizendo: olha, eu não vou fazer puxadinho, eu não vou fazer remendo, eu não vou tampar buraco, eu não vou fazer uma coisa, eu não vou passar só uma tinta para ficar bonitinho, né? O pessoal fala: vamos passar uma tinta na casa para a gente vender mais bonitinho. Não, o Senhor está dizendo: eu não vou fazer maquiagem na construção, eu estou sendo claro para você, cristão, eu vou derrubar o que está aí, para que eu possa construir algo novo na sua vida. Tem coisa que Deus precisa tirar, irmãos, coisa que a gente foi construindo e foi fazendo uns puxadinhos, umas arrumação, e o Senhor está dizendo: eita, chega, parou, não tem mais arrumadinho, não tem mais puxadinho, não tem mais tintura em cima de outra pintura, não, eu vou tirar tudo, eu vou derrubar tudo e vou começar do zero, e para começar, vou fazer a construção sobre a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra que os construtores não quiseram, reprovaram, é sobre essa pedra, a pedra que o Senhor diz para Pedro: Pedro, tu és pedra, mas sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É nessa pedra que Deus quer construir a minha e a sua vida, que Deus quer fazer novamente, Deus quer construir na vida espiritual. Deus precisa derrubar para construir. Jeremias 1, verso 10 vai dizer: olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares
para derribares, dói mais, para destruíres, oh Senhor, vai trabalhando, para arruinares, para depois também, para edificar e para plantar. Olha essa sequência, irmão. Tem hora que Jeová pega a gente, irmão, e a gente fica assim, né? Sai moído, mas precisa sair moído, irmão. Tem época das nossas vidas que Ele quer tratar. Então, primeiro, o que Jeremias, o que o Senhor está dizendo para Jeremias? Jeremias, primeiro eu vou arrancar. Porque tem coisa dentro da gente que Deus precisa arrancar. É coisa que a gente vem guardando e vem trazendo, e a gente acha que é de Deus, a gente acha, é a minha, como é que fala? Eu esqueci até o nome do trem lá, que os psicólogos aí ficam falando na internet, é minha, como é? Temperamento. Eu tenho um temperamento. Deus tira temperamento, irmão. Deus trabalha temperamento, Deus arranca temperamento, transforma temperamento. Hoje o Senhor vai entrar com trabalho na sua vida. Aquele temperamentozinho, talvez aquela coisinha que você tem mantido ali, o Senhor está dizendo, estou chegando e vou arrancar com raiz e tudo, para não sobrar mais nada, porque o que tenho para fazer é grande, e se é coisa grande o que eu tenho que fazer, eu preciso arrancar algumas coisas, eu preciso tratar algumas coisas em você e em mim. Então, olha a sequência. Primeiro ele arranca, derriba, o que quer dizer? Derruba, destrói, meu Deus, arruina. Primeiro ele faz tudo isso na nossa vida quando ele quer trabalhar com a gente. Porque, como eu disse, existem coisas para ele arrancar, existem coisas que ele precisa derribar de nós. A nossa soberba, o nosso orgulho, a nossa santidade, a nossa religiosidade. Oi, quer ver uma praga que estraga a igreja? É a tal da religiosidade. Não é ser crente não, mas é ser religioso. É ser religioso. É a doutrina. Doutrina não, é costume. Um monte de coisa é costume. Doutrina é Bíblia, doutrina é palavra. Doutrina foi aquilo que os apóstolos, Cristo, os apóstolos deixaram para mim e para você. Isso é doutrina. Agora a gente inventa alguns costumes e a gente quer colocar esses costumes à frente da palavra de Deus, porque a gente foi criado assim, a gente viu assim, aí a gente começa a julgar porque as coisas precisam voltar. Aí a gente pega até versículo, pastor, não pode derrubar os marcos antigos. Ninguém está derrubando o marco antigo, irmão. Mas Josué e Caleb alcançaram a terra prometida sem derribar nada, sem passar por cima daquilo que Moisés tinha colocado. Não, eles obedeceram a lei, obedeceram a palavra. Jesus, quando veio, ele não tirou a lei. A Bíblia diz que ele falou, eu vim para obedecer a lei, eu não vim aqui para revogar a lei, eu sou obediente. Ele foi obediente. Só que algumas coisas foram transformadas pelo poder da graça, porque a lei muitas vezes cegava a gente, a lei nos emudecia, a lei nos escravizava, mas Jesus Cristo disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ser cristão é ser livre, não estou dizendo de libertinagem não estou dizendo de libertinagem, mas eu estou dizendo de ser livres para adorar esse Deus. Então Deus vai arrancar, Deus vai derrubar. Bom, Deus, como derrubar já parece que acabou tudo, não, mas Ele vai esmiuçar, sabe? Vai esmiuçar, vai passar ali, sabe aquele rolo compressor? Para o trem ficar lisinho, vrum, vrum, é esse, tá rindo na clara, vrum, é assim que Ele faz. Depois ainda vai arruinar, eu vou arruinar tudo. E aí quando você achar que está tudo bagunçado, tudo arruinado, Ele fala, agora eu entro. Por quê? Porque eu vou edificar. Eu vou edificar essa casa. Eu vou fazer uma plantação que dará 100 por 1. Porque esse é o nosso Deus. Mas por que Deus faz isso, irmão? Eu fui pesquisar, porque assim, a gente fica meio assim, né? Porque isso, eu digo sempre que a palavra, irmãos, ela é a primeira. Eu apanhei muito do Senhor pregando, e aprendi muito, e tenho aprendido do Senhor com essa palavra. Eu nunca tinha pensado em Eclesiastes 3 dessa forma que eu estudei, jamais. Mas a Bíblia diz que o Senhor, Ele renova a nossa mente, por isso que a nossa mente precisa ser transformada, a nossa mente precisa ser renovada, é metanoia, mudança de mente para que a gente entenda as coisas.
Deus quer, querido, arrancar e destruir tudo em nós para começar de novo. Começar de novo. Por quê? Porque Deus é Deus de recomeço. Deus é Deus de recomeços. Eu já fui crente, saí da igreja, fiquei 5 anos fora dos caminhos do Senhor, voltei para a igreja, mas voltei cheia de pendenga, cheia de emenda, de puxadinho, sabe? Cheia de coisa. E para que o Senhor trabalhasse na minha vida, Ele precisou ao longo desses anos derribando muita coisa. Ele precisou derribar muita coisa, Ele precisou destruir muita coisa, Ele precisou arrancar muita coisa, Ele precisou destruir muita coisa, Ele precisou arrasar com muita coisa. Para que quando eu estivesse lá embaixo, eu me lembrasse que a graça dele me basta, e a graça dele nos tira de qualquer lugar e nos reconstrói, queridos. A graça dele nos reconstrói, porque Deus não constrói sobre qualquer base. Como eu disse aqui, o Senhor não constrói. Às vezes queremos que Deus edifique nossa vida sem derrubar nosso orgulho. Nós queremos, queridos, que Deus abençoe nossa casa sem tratar nossa desordem. Mas primeiro o Senhor está dizendo: eu vou tratar a desordem primeiro, para depois eu te dar o que você precisa, tratar a sua casa. Queremos que Deus use nosso ministério sem quebrar nossa vaidade. Ministério precisa, quem tem ministério precisa primeiro passar pela olaria do Senhor. Mas glorifico a Deus porque o profeta, o Senhor vai dizer para Jeremias, né? Desce a casa do oleiro. Desce a casa do oleiro. E nós precisamos deixarmos sermos moldados por esse oleiro. Porque Ele, queridos irmãos, cria o vaso. Eu não acredito que Deus crie vasos para desonra, mas a Bíblia diz que Deus cria para desonra e para honra. Mas quando eu leio desonra, quando eu leio que Deus cria para desonra, eu entendo que quem escolhe a desonra somos nós. Quando a Bíblia vai falar de vaso de honra, eram vasos que guardavam coisas preciosas. Antigamente eles guardavam as coisas em vasos. Até hoje as pessoas descobrem vasos de barro, né? Fazem escavações, descobrem. Então eram-se colocados joias finas, tesouros, coisas preciosas e de valor dentro desse vaso. É por isso que a Bíblia vai dizer que nós somos vasos de barro, que nós somos comparados a esse vaso de barro, porque o que está dentro de nós é que a riqueza, é que Cristo habita em nós, o grande tesouro da nossa vida. Mas nós somos esse vaso de barro, extremamente frágil. E aí a Bíblia vai dizer que Deus cria esse vaso, mas alguns escolhem ser vaso de desonra. E o vaso de desonra, queridos, ele infelizmente ele servia como para colocar lixo. Muitos deles eram usados como latrinas. E eu não tenho dúvida de que o que Deus quer fazer comigo e com você é criar vasos de honra para glorificar e exaltar o nome dele. Mas o vaso é dele. O vaso é dele. E o que é precioso não é a boniteza, se o vaso é pintado, se o vaso é assim, se o vaso é assado, não. É vaso, é tudo igual, nós estamos aqui tudo igual, é tudo de barro. É tudo de barro. Só que aquilo que está dentro de nós é preciosíssimo, é caríssimo. É Jesus Cristo que morreu por mim e por você, para que nós tivéssemos essa vida e vida em abundância. E nós precisamos então vir a perceber que de vez em quando a gente precisa voltar a essa casa para sermos moldados novamente. O Senhor quebre a nossa vaidade. Nós queremos que Deus levante algo novo sem remover o pecado antigo. Deus está dizendo: olha, não tem como eu fazer novo se o pecado antigo ainda habita aí. Hoje é ceia do Senhor. E eu e o pastor Líbio, nós estamos aqui para olhar para vocês e julgar. Mas a Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então é tempo de examinarmos e tirarmos de vez esse pecado que nos afasta do Senhor. Nós queremos ter uma vida reconstruída no Senhor, mas a gente não deixa de lado o pecado de estimação.
A gente não deixa de sentar na roda dos escarnecedores, a gente não deixa de fazer a fofoca santa, a gente não deixa de fazer as coisas. O Senhor está dizendo para mim e para você, é para deixar pecado antigo, é para remover o pecado antigo. Eu quero construir algo novo, mas se não remover, não tem como construir algo novo na sua vida. Deus não reforma fachada podre, irmãos. Deus trata fundamentos. Jesus disse em Mateus 7 que a casa precisa estar edificada sobre a rocha. Não adianta pintar a parede se o fundamento está rachado. Antes de Deus edificar uma grande obra, Ele costuma tratar profundamente o alicerce. E aí Salomão continua. Além do tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de construir, tem um tempo aí no verso 4, tempo de chorar e tempo de sorrir, tempo de rir. Esse verso fala de vida emocional, é minha área. Esse verso ele fala de vida emocional. Deus não está dizendo para a gente que a gente não pode chorar, irmãos, né? Tem até uma música aí, porque o homem não chora, né? Aqui na igreja o homem chora. Aqui na igreja o homem chora. Abraão chorou por Sara. José chorou várias vezes. Davi chorou. Jeremias chorou. Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro. João 11:35, o menor versículo bíblico, vai dizer: Jesus chorou. Então cuidado com uma espiritualidade às vezes falsa que diz que crente não chora. A diferença é que o crente não chora em vão. Então o crente chora, a questão é que a gente não chora em vão, irmão. A gente não chora em vão, o crente chora assim. 1 Tessalonicenses, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Nós nos entristecemos, mas nós temos a viva esperança. Nós choramos aqui pelas coisas, nós vamos aos nossos velórios, nós choramos pelos nossos mortos, mas eu acho a coisa mais linda, porque a gente vai num velório cristão, e a gente sai de lá chorando, às vezes entristecido, mas a gente sai com aquela convicção, de que brevemente nós encontraremos nossos irmãos nos ares, brevemente nós encontraremos eles lá nas mansões celestiais. O crente chora sim, o crente tem dor sim, mas o crente sabe que as lágrimas dele são recolhidas pelo Senhor. O crente chora sim, mas chora aos pés do Senhor, porque ele sabe o lugar certo de chorar e colocar as suas lágrimas nas mãos dele, porque só o Senhor pode resolver a minha e a sua aflição. Paulo não disse não vos entristeçais, ele disse não vos entristeçais como os que não têm esperança. Nós temos esperança, né? O cantor da harpa cristã vai dizer que nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. A gente chora aqui, mas a gente sabe que o nosso choro vai passar, que não vai ter choro, não vai ter tristeza, não vai ter funeral, não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter doença lá no céu dos céus. A gente chora aqui, mas lá só vai ser alegria. E aqui na terra há tempo de chorar, irmãos, mas há tempo de rir também. O salmista vai dizer no Salmo 126, versículo 2: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos, porque o Senhor é a nossa alegria. O Senhor é a nossa alegria. A gente passa por momentos de tristeza, às vezes a gente chega angustiado no culto, mas a gente chega aqui e começa a sentir a presença dele. Hoje nós aprendemos na escola bíblica dominical a importância de vir ao culto, a importância de estarmos reunidos com os irmãos aqui. Talvez eu cheguei chorando, recebi um abraço na portaria, alguém me disse: pastora, Deus é contigo. Cheguei aqui e o pastor Neto colocou a mão em nós e disse: olha, obrigado por ser nossos pastores, feliz dia dos pastores. Queridos irmãos, é isso, essa comunhão, ela traz alegria, ela traz gozo para a nossa alma. Às vezes a gente chega cabisbaixo aqui nesse lugar, mas aqui o Senhor traz esses louvores. Charles cantou com a igreja e nós nos alegramos, dizendo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus.
Mas a verdade é que nem todo culto vai ser uma explosão. Há cultos de quebrantamento, há culto de silêncio, há culto de lágrimas, mas há culto de renovo. Há culto de renovo, de que Deus nos traz para lembrarmos da sua morte. O pão que representa o corpo e o sangue, e o vinho que representa o sangue. Deus nos traz hoje para lembrarmos o sacrifício que Ele fez por mim e por você. Hoje é a celebração, hoje é culto de celebração, hoje é culto de renovo, hoje é culto de esperança. Mas nós precisamos entender que o Espírito Santo não age somente no barulho. O Espírito Santo também age no gemido, na contrição, no silêncio, na consolação. Pentecostalismo maduro não força alegria onde Deus está tratando feridas. Porque tem culto que a gente vai chegar aqui e só vai chorar, irmão. É Deus tratando feridas. Tem culto que a gente vai chegar aqui e vai chegar arrasado. Mas é o Senhor que vai tratar. Esse é o lugar que o Senhor trata as pessoas. E não importa a maneira que você chegou aqui hoje. Não importa o jeito, a circunstância que você chegou aqui hoje. O que eu tenho de te dizer para você aqui essa noite é que o Senhor tem renovo para você aqui. Tem renovo na casa, tem renovo na sua vida, tem renovo para a sua história, tem sorriso para você, tem alegria para você. O salmista vai dizer que enquanto eles estavam na Babilônia, eles estavam tristes, penduraram as suas harpas no salgueiro, mas ele vai dizer que depois a nossa boca se encheu de risos e houve cânticos de alegria. O salmista vai dizer também que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Ei, querido irmão, uma tristeza sim, mas nós que estamos em Cristo Jesus, nós temos uma alegria plena, uma alegria que não tem fim, uma paz que excede todo entendimento. O Salomão vai continuar do verso 4, ele vai dizer que além de ter tempo de chorar e tempo de rir, olha lá, vai ter tempo de prantear e tempo de dançar. É tudo no mesmo versículo, né? Já vim de uma vez assim. Tempo de... Não, esse eu já li, agora é o outro lá embaixo, né? Tempo de prantear e tempo de dançar. Irmão, eu coloquei num só, eu até li aí, mas eu coloquei num só, porque já é rir e dançar, então é a mesma coisa, né? Mas vamos para o próximo, verso 5. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedra. Como eu fiquei pensando nisso aí, tempo de espalhar pedra. Eu lembrei do povo colocando brita, espalhando terra, brita nos trens, sabe? Espalhando pedra. Mas no mundo antigo, pedras podiam ser espalhadas em um terreno para prejudicar o cultivo, sabia disso? Se você tinha um inimigo, você fazia um plantio, ele ia lá e espalhava pedra para você não colher, para a sua plantação não vingar. Era. E há momentos em que isso vai acontecer com a gente. No antigo, pedras podiam ser espalhadas em um terreno para prejudicar o cultivo. Também podiam ser ajuntadas para limpar o campo ou construir. Geralmente quando a gente vai limpar uma terra, né? Eu lembro quando o pessoal vai arar a terra, para preparar a terra para cultivar, a gente tira tudo, né? Primeiro eles chegam, cortam as árvores grandes que tem ali, tira as pedras, né? Tira tudo quanto é pedra, porque como é que chama aquele trem mesmo? O disco do arado passar ali estraga. Então é tirar pedra, tira tudo quanto é pedra, é preciso tirar para poder cultivar. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você que há tempo de espalhar as pedras. E o que o Senhor quer dizer isso para a gente? Há tempo de desmontar. Há tempo de desmontar. Há tempo de nos reorganizarmos. É quando a gente fica quietinho em silêncio, sabe? Daquele silêncio do Senhor. E parece que não está acontecendo nada na nossa vida. Parece que a construção não vai. Eu me lembro quando a gente comprou o nosso primeiro apartamento, ali no Guará 2. Irmão, fora de sério, eu passava lá, eu dava uma volta quando eu vinha do colégio das meninas.
só para passar lá de frente e ver se as paredes erguiam. Irmão Valdeir de Deus, o povo só cavava para baixo, era só para baixo, o trem não subia. Eu falava assim: não vai sair não, nunca vou pegar a chave desse apartamento. Menino do céu, era para baixo, a gente olha lá, um buracão. Eu falava: nunca, gente, não vai sair nada dali não. Não vai, não estou vendo nada. E aí tem tempo na nossa vida que é esse tempo das pedras espalhadas, e a gente não está vendo nada. Parece que Deus silenciou, parou, acabou. Parece que Deus não te responde. Você está orando e parece que não acontece nada. As pedras estão espalhadas. Parece que você pede ao Senhor e parece que Ele está em silêncio. Parece que Deus está assim para você, ó. Mas não, porque é tempo de pedras espalhadas. Pedras espalhadas fala de desmontar, fala de reorganizar, fala de dispersar. Mas quando o Senhor fala de ajuntar essas pedras, o Senhor está falando de um tempo de reunir, de um tempo de preparar o terreno, de um tempo de construir. Algumas pedras nós vamos ter que arrancar, queridos. Pedras que talvez nós mesmos colocamos nesse terreno. Mas tem pedra que o outro jogou. Pedra da inveja. Pedra da fala que doeu demais. Pedra da rejeição. Pedra da falta de amor. Pedra de pessoas que olharam para você e disseram: esse não vai dar certo. Pedras que espalharam no nosso terreno sem que a gente deixasse. Mas pedras foram espalhadas. Pedras de dores. Pedras de angústias. Pedras de sofrimento. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você essa noite é que nós não vamos tirar essas pedras sozinhos. O Espírito Santo, com o bálsamo dele, está dizendo para mim e para você: eu estou retirando essas pedras com você. Eu estou tirando tudo aquilo que te impedia de viver uma vida plena comigo, porque eu quero plantar sobre a sua vida, eu quero semear sobre a sua vida. Tem pedra te impedindo de receber a semente que o Senhor tem para você, mas o Senhor está dizendo: eu vou tirar problemas emocionais, eu vou arrancar pedras de problemas emocionais, eu vou retirar a pedra de falta de perdão, eu vou mostrar para você que você talvez foi rejeitado pelo seu pai, rejeitado pela sua mãe, rejeitado por pessoas, mas eu sou um Deus que te atrai para mim. Eu sou teu pai, eu sou tua mãe, eu sou aquele que cuida, eu sou aquele que ampara, eu sou aquele que ajuda. Essa pedra vai sair, eu vou tirar, vou reconstruir, vou plantar, você terá frutos, você será uma árvore frondosa, e as pessoas não só terão sombra sobre você, mas se alimentarão do seu fruto. O Senhor está dizendo: teve pedras que jogaram no nosso terreno, mas o Senhor está dizendo: hoje eu passo com a minha patrola do céu e estou tirando algumas pedras de alguém que apontou o dedo para você e te fez paralisar, pedras de alguém que te deu um mau conselho e hoje você está vivendo vida miserável por algumas coisas que você vivenciou, pedras de separação, pedras de alguém que te magoou profundamente. O Senhor está dizendo: as pedras vão sair, porque haverá colheita na tua vida. Mas você precisa querer, irmão, essas pedras ir embora. Você precisa querer, porque Deus é disposto a tirar. Então o Senhor está dizendo para mim e para você: não tem como Ele plantar sobre as pedras. Só que eu preciso decidir se eu quero tirar ou não essa pedra, porque tem gente que gosta. Ai, sofri. Faz até assim, né, irmão? Eu chego na igreja assim: Pai Senhor, irmão. Pai Senhor, tá tudo bem, irmão? Mais ou menos. Mas hoje Deus quer mudar a história. Deus quer fazer com você como fez com a fé da sunamita.
Da mulher lá de Sunem. Lembra dela? Aquela que olhava e via o profeta subindo para o Monte Carmelo e dizia: olha, veja aqui que vai um santo homem de Deus. Ela começou a observar o homem, daqui a pouco ela chama o homem para lanchar na casa dela, porque mulher de Deus, homem de Deus, nós sabemos, queridos irmãos, com quem a gente quer andar, com quem a gente quer estar, com a palavra do Senhor, andando com pessoas de Deus. Então ela começou a observar, daqui a pouco ela começou a chamar para lanchar, daqui a pouco ela fez um quartinho para esse profeta. Esse profeta já estava dormindo ali na casa dela, estabelecido na casa dela, e ele perguntou para o homem, para o moço, falou: uai, como é que a gente pode abençoar essa menina, essa moça, essa mulher? O moço do profeta vai dizer: olha, eu vejo que essa mulher tem tudo. A mulher era rica, tinha tudo. Aí ele fala: olha, eu só não vi menino, não vi filho. O profeta olha para ela, nem espera Deus falar, irmão, porque ele era tão ousado. Ele falava que não ia chover e não chovia. Ele falava que o menino ia nascer e o menino nascia. Era assim, né? E aí ele vai olhar e dizer: olha, você vai ter um filho, vai ter um menino, vai ter um menino. Ela diz: não, para, cara, não mente para mim, não. Eu acho que ela estava tão triste, irmão, porque assim, eu vejo essas mulheres grávidas na igreja, tanta gente bota a mão na barriga, as mulheres ficam desesperadas, né? E as coitadas demoram a ter filho e, meu Deus, eu já acompanhei várias angústias de mulheres que têm dificuldade em engravidar, e aí põe a mão na barriga, aquela coisa toda, a expectativa. Então no primeiro momento ela diz: olha, não mente para mim não mente para tua serva não. Era uma mulher machucada, era uma mulher ferida, cheia de pedras. Mas ele diz: ó, por um ano você vai ver, eu vou vir cá, você vai estar com seu menino nos braços. E foi, gente. Deus deu um filho para a sunamita. Passado mais ou menos 7, 8 anos, o menino está com o pai, lá na roça, e a Bíblia vai dizer que o menino só grita: ai, ai, minha cabeça. Pai é assim, né, irmão? Manda chamar sua mãe, vai lá na sua mãe, vê o que você tem na sua mãe. É assim ou não é? Pai faz isso, não faz? Vai lá na sua mãe, menino. Pai, tá doendo, vai lá na sua mãe. O Iber manda tomar água gelada, irmãos. O Iber manda tomar água gelada. Tá certo isso, Joyce? Tomar água gelada. E aí o pai fala: leva o menino para a mãe dele. O menino chega lá e o que acontece? O menino morre. Ela pega o menino nos braços, coloca o menino na cama do profeta, no quarto do profeta, que ela fez para o profeta. Fica de pé que eu estou terminando. E ela coloca esse menino sobre essa cama e ela manda avisar aos servos: olha, arruma a jumenta aí e nós vai rápido, arruma um rapaz e uma jumenta que nós vai rápido ao ponto do profeta. Você pergunta: mas não tem festa, não tem culto especial, por que estão indo atrás do profeta? Ela é em silêncio, ela não explica nada, ela não fala para as pessoas que a criança está morta no quarto, ela não manda avisar o marido, ela não avisa ninguém, ela não fala com ninguém, ela não manda o WhatsApp para as irmãs do ciclo de oração, ela não liga para as irmãs amigas dela para dizer que o menino morreu, que é para todo mundo entrar em campanha de oração. Não, em silêncio, montada no jumento dela, ela vai atrás do profeta. A Bíblia vai dizer que o profeta avista ela de longe, manda o menino moço ir com o bordão dele e pergunta para ela: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com o teu marido? Vai tudo bem na tua casa? E o moço chega perto dela e diz: olha, o profeta mandou perguntar para você: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem na tua casa? Vai tudo bem na tua vida, com o seu menino, com as suas coisas? E o que é que ela responde? O que é que ela responde, igreja? Vai tudo bem. A maior dor, a maior tristeza, a maior angústia. Mas ela não se vitimiza por aquilo que está acontecendo com ela. Ela podia contar para todo mundo, abrir a boca, chorar, gritar, não, mas ela vai para o lugar onde ela sabe que as coisas se resolvem, e para acabar com o problema. Ela não quer guardar o problema com ela não quer guardar a morte para ela sabe que o Senhor pode fazer, então ela vai aonde ela pode resolver. Ela chega e diz para o menino: não, vai tudo bem na minha casa, mas eu quero falar com o profeta. E ela vai até o profeta e fala: olha, eu te pedi um menino? Eu te pedi? Não, mas você orou e falou que Deus ia me dar, me deu, e agora? O menino está morto.
Eu preciso que você vá lá e resolva. E a Bíblia vai dizer que o profeta vai para o quarto dele e ora, e a criança ressuscita. Queridos, o Senhor, Ele quer tirar essas pedras. Às vezes Deus permite uma bagunça aparente para reorganizar algo mais profundo em nossas vidas. Tem fase em que parece que tudo está espalhado, mas Deus sabe ajuntar pedra sobre pedra. Na família, na igreja, no ministério, na vida financeira, na vida emocional. Às vezes Deus precisa reorganizar o terreno. Não se desespere com a fase da reorganização. Terreno sendo limpo, irmãos, parece bagunça, mas pode ser preparação para o plantio. Eu não sei como, eu quero orar com você antes de entregar para o pastor e a gente partir para a ceia. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje. Eu não sei quais são as dores que você carrega, qual é o tempo que você está vivendo. Eu não sei se é o tempo de sorrir, não sei se é tempo de chorar, não sei se é tempo que as pedras estão espalhadas no seu terreno, se você está tentando e lutando para tirar essas pedras. Eu não sei se você está derrubado, você está quebrado, destroçado. Eu não sei como é que você chegou aqui, qual é a angústia que há no seu coração, qual é o sofrimento que tem dentro do seu peito. Mas eu estou dizendo para você que Deus te trouxe aqui hoje para entender que ao mesmo tempo que há tempo de tristeza, há tempo de angústia, há tempo de sofrimento, há tempo de vida, há tempo de liberdade, há tempo de alegria,